Julgados e comentados. A jurisprudência sob a ótica do Ministério Público. Uma produção Ministério Público do Paraná. Olá, estamos começando mais um episódio do Julgados e Comentados. Eu sou Fernanda Soares e nesse episódio vamos conversar sobre violência obstétrica com a participação da doutora Fabiana Dalmais, promotora de justiça do MP de São Paulo. A violência obstétrica ocorre quando gestantes ou parturientes enfrentam negligência, abusos verbais, intervenções médicas não consentidas e tratamentos desrespeitosos em momentos extremamente vulneráveis. Esse tipo de violência, segundo dados preliminares do estudo Nascer no Brasil 2 da Fiocruz, atinge 45% das 24 mil mulheres ouvidas no estudo, entre 2020 e 2023, em 465 maternidades no país, especialmente mulheres negras e com baixa escolaridade, que são desproporcionalmente expostas a práticas abusivas, revelando um recorte de vulnerabilidade social e racial. Essa situação, somada à falta de sensibilização e preparo no atendimento, perpetua um ciclo de violência que afeta principalmente as mulheres mais marginalizadas. Além do impacto direto na saúde da gestante e das puerpérias, a violência obstétrica revela uma falha sistêmica que ignora a autonomia feminina e os direitos humanos e reprodutivos fundamentais. O Brasil já possui leis que visam humanizar o atendimento à gestante, como o direito à presença de um acompanhante durante o parto, por exemplo, estabelecido pela Lei 11.108 de 2005. No entanto, na prática, infelizmente, esses direitos ainda nem sempre são respeitados. O movimento em torno da busca por uma legislação específica que reconheça e penalize essa prática visa consolidar os direitos das mulheres e garantir que suas escolhas e necessidades sejam respeitadas, estabelecendo padrões de condutas mais humanizados e rigorosos para a proteção da gestante. Como o Ministério Público pode auxiliar na efetivação destes direitos é justamente o que vamos tratar com a nossa convidada de hoje. Seja muito bem-vinda, doutora Fabiana. Olá, Fernanda, o pessoal do MP aqui do Paraná. É um prazer estar aqui no podcast de vocês. Embora seja um assunto bastante difícil, bastante complexo, mas eu me sinto muito honrada realmente de estar aqui com vocês nesse podcast. Queria aproveitar e que a senhora falasse há quanto tempo, mais ou menos, a senhora está estudando ou trabalhando com esse tema. É porque é um tema recente ainda, né? E nem todo mundo consegue conversar, dialogar sobre o tema, tem conhecimento. E aí eu só queria saber há quanto tempo que a senhora está assim, envolvida nessa temática. Eu sou promotora de justiça há 25 anos, mas estudando a violência de gênero nos últimos 10 anos. Então, eu tive a oportunidade de participar no Ministério Público, Fernanda, na primeira audiência pública do Ministério Público a respeito da violência obstétrica. Isso aconteceu em 2014, aqui no Ministério Público de São Paulo. Então, foi realmente um choque para nós, promotores, ouvirmos todos aqueles relatos. Então, eu gosto de dizer, inclusive eu tenho um artigo com esse título, que a violência obstétrica é um problema antigo com essa nomenclatura nova, vamos dizer assim, né? Então, quando o parto ele deixou o ambiente familiar, na presença das parteiras, das mulheres, ele passou para o ambiente hospitalar, onde o médico é chamado a desempenhar o protagonismo desse momento, nós começamos a ter alguns problemas. Então, é com isso que a gente começa a conversar. Veja, o Ministério Público ele tem o dever de atuar na defesa dos direitos humanos das mulheres. E, para isso, nós temos diversos tratados internacionais e legislações locais que nos dão esse dever, né? Não é simplesmente, eu quero atuar com violência obstétrica, eu não quero. Isso é um dever do Estado brasileiro e é um dever de cada promotor de justiça. Eu estou bem convencida que os promotores podem fazer a diferença. Aqui no estado de São Paulo, na cidade de Mogi, existe uma atuação do Ministério Público, numa investigação, num inquérito civil, em que o promotor conseguiu chamar o hospital local para fazer um ajustamento de conduta. E, atualmente, as mulheres estão sendo tratadas de forma mais respeitosa, de forma em consonância com os seus direitos humanos. Quando a gente pensa em violência obstétrica, a gente pensa numa violência de gênero, né? Então, uma violência
maior, é uma questão estrutural, não é um problema individual daquela mulher, é um problema da estrutura do Estado brasileiro que ainda desrespeita muito as mulheres, Fernanda. O seu vínculo com a temática foi em 2014, nessa audiência pública. Mas qual foi o start para vocês fazerem essa audiência pública? Porque eu acredito que o MP de São Paulo tenha sido um dos pioneiros a começar a lidar com essa temática, né? Então, assim, o que motivou com que vocês fossem fazer essa audiência pública? O número de relatos era muito grande? Como que foi, assim, sabe, a dedicação para o tema? Nós recebemos diversas denúncias, tanto de parturientes quanto do movimento de mulheres, e reclamações a respeito do atendimento desumano que as mulheres brasileiras enfrentam, no caso as mulheres de São Paulo, no acesso à saúde, no acesso a seus direitos sexuais e reprodutivos. Uma coisa que nos chocou bastante, por exemplo, Fernanda, foi que hospitais e escola tinham reclamações de violência obstétrica. Eu dou um exemplo aqui. A mulher vai parir num determinado hospital ou escola e ela recebe 10, 15 estudantes que realizam o exame de toque naquela mulher. Ela não é informada que vai haver um procedimento nesse sentido, ela não é consultada, os alunos sequer se apresentam quando entram na sala de parto, quer dizer, uma verdadeira violência institucional. E aí todos os alunos realizam o exame sem ela nem sequer ser comunicada? Exatamente, diversos alunos realizando esse exame sem ela ser comunicada que aquilo vai acontecer, se ela dá o consentimento para que isso aconteça. Por isso que a gente fala que a violência obstétrica é uma questão que leva em consideração como sendo uma violência de gênero, porque assim, de um lado, eu me socorro de algumas ideias, né, do ideal da mulher grávida, como uma mulher sagrada, uma mulher dessexualizada, né? Agora, inserida numa sociedade da lógica do abuso do corpo feminino. E aí você tem, de um outro lado, aquela figura do médico endeusado como sendo o salvador e que não pode nem ser questionado. Então, a gente tem uma assimetria nessa relação. E, então, a partir dessa cultura que permite essa invasão dos corpos femininos, a prática médica, muitas vezes, ela é dessa forma, desrespeitosa, não humanizada. É interessante porque eu tive a semana passada, por exemplo, em Bauru, e daqui 15 dias eu vou para Portugal para debater a questão da violência obstétrica. E é interessante ver que isso acontece em todos os lugares. E os médicos falam, não, mas é bobagem você utilizar essa expressão violência obstétrica. Isso é um tópico exatamente que eu queria falar. Eles se sentem ofendidos, não é? Quando a gente usa o termo violência obstétrica, né? Eles não consideram assim como realmente uma violência isso. Qual é o argumento que eles trazem contrariando o termo violência obstétrica? Eu trato aqui, Fernanda, nesse livro que eu escrevi, A Violência Obstétrica na Perspectiva do Direito, junto com o professor André Geraldes, da origem dessa questão do termo violência obstétrica, que é essa resistência dos médicos em aceitar esse termo. O que eu costumo dizer? Olha, a violência obstétrica ela foi nominada a partir das vivências das mulheres vítimas de violência obstétrica. Esse termo não surgiu no Brasil, ele surgiu na América Latina, em países como Argentina, Venezuela, no Uruguai, também já tem uma legislação mais avançada em relação a isso, e as mulheres nominaram esse fenômeno como sendo violência obstétrica. O médico não precisa se sentir ofendido em relação a essa terminologia, porque é a mesma coisa que eu falar, se amanhã inventarem uma violência ministerial, eu não vou me sentir pessoalmente ofendida, como a gente fala de violência policial, por exemplo. É óbvio que todo policial não acorda de manhã e fala, vou ali praticar uma violênciazinha. Não é assim que funciona, mas nós sabemos que existe a violência policial. E da mesma forma existe a violência institucional, a violência obstétrica. Não é que o médico dolosamente acorda e fala, hoje eu vou aqui, estudei medicina, fiz meu juramento e hoje eu vou praticar uma violênciazinha obstétrica. Não é sobre isso, né? É sobre um fenômeno estrutural que acontece nas maternidades, não apenas no Brasil. Veja, a gente vai discutir na Universidade de Lisboa a Convenção de Istambul e o desrespeito aos direitos sexuais e reprodutivos das mulheres em Portugal.
Então, é um fenômeno que acontece em todos os locais, né? Então, os médicos podem não gostar dessa expressão, só que eu sinto muito. O Tribunal de Justiça, e aqui o podcast chama, né, a respeito das decisões judiciais. Sim, julgados e comentados. Os julgados já incorporaram a expressão violência obstétrica nos seus termos. Quando eu comecei a estudar isso em 2014, isso não acontecia, Fernanda. A gente tinha uma resistência muito grande dos tribunais de incorporar essa expressão violência obstétrica. Eu posso afirmar com convicção, e aqui analisando mais de 30 casos que eu analisei no meu livro, não só no aspecto do marco jurídico nacional, mas eu também fiz uma análise do marco jurídico internacional, posso afirmar que essa expressão já foi incorporada. Então, mais do que debatermos se eu gosto, não gosto, esse termo é isso ou aquilo, seria importante a gente pensar em quais são as soluções para esse problema que verdadeiramente existe. Chegar nesse ponto, eu queria que a senhora dissesse assim, o termo foi incorporado, ótimo, mas como que a gente considera, como que a gente define juridicamente, então, o conceito de violência obstétrica e essa interseção, né, que ele tem com direitos humanos e a saúde pública no Brasil? Então, como a gente pode definir quais são as condutas que estão dentro desse conceito? Então, entende-se por violência obstétrica toda ação ou omissão direcionada à mulher, também pode ser direcionada durante o parto, o pré-parto e o puerpério, que cause dano, dor, sofrimento desnecessário sem o seu consentimento explícito ou em desrespeito à sua autonomia, integridade física, mental, aos seus sentimentos e às suas preferências. Veja, a mulher, durante o pré-natal, o parto, o pós-parto, ela encontra-se numa situação de vulnerabilidade, né? Então, esse tipo de violência estrutural, praticados aqui não apenas pelo médico, mas por qualquer profissional de saúde, como, por exemplo, frases humilhantes, jocosas, ameaças, negligências. Eu dei o exemplo dos toques abusivos, mas podem acontecer toques libidinosos, como a gente viu no caso do médico de São João do Meriti, que praticou um estupro com a gestante sedada, procedimentos desnecessários, procedimentos proscritos, ou seja, que não devem ser realizados. Aqui eu destaco uma manobra na medicina que eles chamam de manobra de Christeler, que eu não vou entrar no mérito da descrição, porque eu não sou médica, e a análise que eu faço, eu deixo muito claro isso para os médicos, é uma análise jurídica, mas é uma manobra que a Organização Mundial de Saúde já falou que não é para ser realizada. Manobra de Christeler, que é uma pressão para fazer com que o bebê saia mais rápido, uma pressão que é feita na mulher. E os médicos continuam realizando essa manobra. Então, se existe um procedimento, esse procedimento é proscrito, por qual motivo ele continua sendo realizado? Então, tudo isso pode se caracterizar como uma violência obstétrica. Aí você vai falar, Fabiana, mas nós não temos um diploma federal, uma legislação federal que diga a respeito da violência obstétrica para tipificar crimes, por exemplo. Mas nós temos o Código Penal com a legislação, no caso, a lesão corporal, uma violência obstétrica como a manobra de Christeler que causar uma lesão corporal pode ser enquadrada na lesão corporal. Um comportamento abusivo psicológico em relação a uma gestante, de um profissional de saúde que humilhe. Muitas vezes, no Brasil, o parto é realizado com meninas jovens, até mesmo adolescentes, e elas são muito desrespeitadas, né, durante o trabalho de parto, e inclusive com fases jocosas, do tipo, na hora que você fez, você gostou, agora você está aqui reclamando, você está aqui gritando. Então, esse tipo de desrespeito pode caracterizar, sim, uma violência, no caso, por exemplo, o crime da violência psicológica, se você tiver elementos suficientes para caracterizá-lo. Então, existe uma discussão sobre a necessidade da criminalização, do estabelecimento de um estatuto legal federal que criminalize
Eu, particularmente, acredito que seria bastante importante a gente debater mais com uma comissão de experts, se isso seria necessário, mas, de qualquer forma, eu penso que sempre, nas soluções dos problemas da nossa sociedade, a prevenção ela é muito melhor do que a punição. A punição ela vem quando a sociedade já falhou, quer dizer, aquela gestante já não teve o atendimento adequado. E aqui eu dou um exemplo de quando o Brasil foi condenado, no caso Aline Pimentel, que é um precedente internacional. A Aline Pimentel era uma jovem negra, 28 anos, de Belford Roxo, que procurou uma maternidade para fazer o seu parto, e ela passou por um fenômeno de negação de direitos sexuais e reprodutivos. Ela teve, primeiro, a perda do seu bebê, de 6 meses de idade, e depois, infelizmente, ela perdeu a própria vida, deixando uma filhinha pequena. E o Brasil foi condenado pela Comissão CEDAW, a Convenção da ONU, que trata a respeito da Convenção sobre a eliminação de todas as formas de discriminação contra a mulher. O Brasil foi condenado por negligência no serviço de atendimento materno por violência obstétrica por omissão. E por que o Brasil foi condenado? Porque a Aline Pimentel não é um caso isolado. A Aline Pimentel é uma prática corrente do Estado brasileiro que não cumpre com o seu dever de diligência de garantir às mulheres brasileiras os seus direitos sexuais e reprodutivos durante o pré-parto, o parto e o pós-parto. Infelizmente, considerando que a gente tem essa realidade, onde a Aline Pimentel deixa de ser um número e passa a ser aquilo que a gente está ali lidando com frequência, além disso, tendo em vista as diretrizes para a humanização do parto e a própria diretriz do combate à violência obstétrica, quais são os maiores obstáculos encontrados hoje na aplicação das políticas públicas já existentes, doutora, principalmente assim, no que diz respeito ao treinamento, à conscientização de profissionais da saúde? Como o sistema jurídico pode intervir para que a gente consiga efetivar as políticas públicas nesses atendimentos realizados pelos hospitais, para que a gente não tenha mais essa violência obstétrica? Principalmente pegando aquele gancho que a senhora falou que é mais importante a gente trabalhar com a prevenção. Então, o que a gente pode efetivamente fazer nesse momento, para além da conscientização? Perfeito. Veja como é importante a gente... No ponto de vista de política pública, alguns anos atrás, o governo brasileiro sequer reconhecia a expressão. Inclusive, através do Ministério da Saúde, se proibia o uso da expressão violência obstétrica. Foi o Ministério Público Federal que teve que fazer uma intervenção para a gente reconhecer. Então, primeiro ponto, a gente tem que reconhecer que esse problema existe. Tirar ele debaixo do tapete, porque se eu nem quero reconhecer que ele existe, fica muito difícil da gente estabelecer algumas políticas públicas. A partir do momento que a gente reconhece que esse problema existe, a gente tem que ter estudos, estatísticas que nós não temos. Nós temos algumas poucas estatísticas, nós temos o estudo da Fundação Perseu Abramo, que fala que 1 a cada 4 parturientes sofreu violência obstétrica durante o trabalho de parto, pré-parto ou pós-parto, que é um número bastante expressivo, 25%. Nós temos um estudo australiano, que eu tive recentemente contato, porque meu mestrado foi justamente na Convenção CEDAW, estudando questões de discriminação na Austrália e no Brasil, e esse estudo australiano atesta que lá 1 a cada 10 mulheres entrevistadas, numa amostragem aí de mais de 600, 700 mulheres, demonstraram também ter sofrido a violência obstétrica. Então, desde os países mais desenvolvidos até os países que ainda precisam se desenvolver mais, como o nosso país, esse problema existe. Então, essa resistência, ela tem muito um fator cultural, com aquilo que eu disse, de você ter uma assimetria de poder entre a gestante e o profissional médico. Existe uma questão que é muito interessante nas faculdades de medicina, mas também nas faculdades de direito, que é a ausência de matérias que dizem respeito à ética, à violência contra a mulher, à violência de gênero. Não se estuda com profundidade esse problema estrutural nosso. Então, isso precisa ser levado a debate para as faculdades. A gente vê atualmente uma mercantilização muito grande, Então, nem sempre o que prevalece são as evidências científicas, mas sim
quanto custa isso, quanto custa aquilo, quero gastar o menor tempo possível fazendo o máximo de trabalho possível, e aí a gente tem um elevado número de cesáreas, que também a Organização Mundial de Saúde fala que o ideal seria manter entre 15% e 20%, e a gente pode chegar a ter 80% de número de cesáreas no Brasil, que a gente vê que muitos desses procedimentos são desnecessários. Então, qual é essa cultura que está formando esses profissionais que põe um medo enorme nas mulheres, no sentido de que o parto não seja um processo fisiológico, um processo natural, um processo que deve ser respeitado, mas sim um pavor de que aquilo vai acontecer alguma coisa. Então, para isso, eu tenho que fazer uma intervenção de uma cesárea, mesmo que ela seja desnecessária. Quem ganha com isso? O porquê que essas pessoas ganham com isso? Então, tudo isso o Ministério Público tem a possibilidade de fazer essa avaliação, e eu particularmente acredito muito na força da nossa intervenção como um mediador dessas conversas, né? No caso de Mogi, por exemplo, nós tivemos um acordo, um ajustamento de conduta, que atualmente o hospital precisa capacitar seus profissionais de forma contínua, ele precisa elaborar cartilhas informando dos direitos das gestantes, né? Então, é uma transformação que realmente é possível realizar na sociedade. De curiosidade, esse TAC tem quanto tempo que ele foi celebrado? Pouquíssimo tempo. Ele é muito recente, é desse ano ainda. Ah, mas então depois a senhora vai voltar aqui nos julgados comentados para dizer assim, ó, queria daqui um tempo para saber assim, houve uma efetiva redução. Eu queria justamente que a gente tivesse como que um TAC celebrado com o MP conseguiu efetivamente transformar na área da violência obstétrica a realidade desse hospital. Sabe, eu espero muito que daqui a um ano a senhora volte para trazer esse caso como o nosso case de sucesso aqui. Eu também espero que isso seja realidade. Na cidade de Diadema, também eu tive oportunidade de estar com colegas de Diadema lá para falar sobre violência obstétrica. A gente já viu uma postura bastante simpática, por exemplo, do hospital público lá, para debater a questão. Então, a iniciativa do Ministério Público de trazer esse assunto para dentro da maternidade fez com que, em diversos momentos, os profissionais de saúde daquele ambiente tivessem a oportunidade de dialogar. E eu fui uma das convidadas a ir lá falar, junto com o pessoal do Centro de Apoio, a respeito da violência obstétrica. E, além disso, esse compromisso em Diadema foi mais um compromisso mais espontâneo, até não foi necessário fazer um ajustamento de conduta. Então, o diretor do hospital já se comprometeu a fazer a incorporação desses treinamentos, dessa capacitação, e eu tenho absoluta certeza que isso vai refletir lá na frente na vida das mulheres. Importante só fazer um destaque que existe um aspecto da violência obstétrica que atinge de forma mais profunda as mulheres negras, que é o que no meu livro eu trato desse assunto com mais profundidade, que é o que eu chamo de racismo obstétrico. Não estou aqui a dizer que todos os médicos são racistas, não é sobre isso novamente, é sobre dizer que a nossa sociedade, infelizmente, baseada num sistema escravocrata, é sim muito racista. E tem estudos, inclusive no meu livro eu trago alguns desses estudos, que mulheres negras, por exemplo, recebem menos analgesia do que as mulheres brancas. Então, isso faz com que elas sejam mais expostas à violência obstétrica. Isso não é só aqui. Na segunda edição do meu livro, que vai sair daqui a pouquinho, eu trago um estudo dos Estados Unidos que mostram que as mulheres negras americanas, elas passam menos tempo na consulta de pré-natal. Então, elas não se vinculam tanto a uma maternidade, e isso faz com que elas tenham mais tendência a sofrer violência obstétrica nesse caminho. Então, toda a política pública, que foi o que você me perguntou lá atrás, como a gente transforma, como a gente sensibiliza, também tem que ter um olhar que a mulher não é a mulher. A mulher não é a Fabiana, a mulher de classe média, branca. Eu tenho muitas características de mulheres. Eu tenho a mulher indígena, a mulher ribeirinha, a mulher migrante, a mulher negra. Então, a política pública precisa levar em consideração esses aspectos
interseccionais, que são não aspectos de gênero apenas, mas também aspecto de classe, de vulnerabilidade, para a construção, né, de uma política que, de fato, atinja todas as mulheres. Veja, a Aline Pimentel, ela tinha todos esses elementos. E o que eu acho bacana de ver, Fernanda, acho que você tem acompanhado essa mudança, né? Eu sou promotora há mais tempo, é que agora até o próprio CNJ, o Conselho Nacional de Justiça, traz o protocolo de julgamento com perspectiva de gênero. E o Ministério Público também está trabalhando no CNMP num protocolo com perspectiva de gênero. E esse protocolo traz a definição de violência obstétrica. E ele traz também uma recomendação aos juízes para que percebam esses estereótipos de gênero, essas discriminações, para que façam o que antigamente não se fazia. Antigamente se esperava que a norma jurídica é uma norma neutra, então, por isso, a gente vai agir da mesma forma. Depois, fomos descobrindo e percebendo que a falsa neutralidade, na verdade, é uma forma de discriminação, né? E nós, mulheres, somos as que mais sofremos isso na prática, né? Então, o CNJ, o Conselho Nacional de Justiça, ele já, através do protocolo de julgamento com perspectiva de gênero, ele já reconhece esses estereótipos que nós estamos conversando aqui. E eu tive a oportunidade, Fernanda, de escrever um artigo com a doutora Ivana Farina, que foi procuradora-geral em Goiás durante 2 mandatos, e a doutora Ivana é uma das idealizadoras do protocolo do CNJ. É muito bacana saber que é uma procuradora quem teve essa atuação no CNJ. Então, ela foi teve um papel fundamental na coordenação. E eu escrevi um artigo conjunto com ela para um livro de mulheres do Ministério Público, e nós tivemos a possibilidade de analisar que as decisões judiciais já começam a incorporar, de fato, esse protocolo de julgamento com perspectivas de gênero nos seus julgados. Então, o protocolo saiu do papel. Isso é muito bacana ver essa transformação. E sobre o protocolo é muito legal. Assim, minutos antes da gente começar essa gravação, eu estava lendo um julgado que falava sobre o protocolo de gênero, né, sobre a necessidade dele ser efetivamente utilizado, e era um caso de estupro que ele tinha já sido utilizado. Então a gente percebe assim, o protocolo, quando ele vem, ainda que ele em pouco tempo em vigor, ele já está realmente surtindo efeitos. E aí, assim, o fato dele já trazer essa perspectiva também da violência obstétrica, acredito que a gente consiga ter resultados talvez num tempo menor do que a gente realmente acredita, né? Falando em resultados, eu queria saber o seguinte: a senhora acha que essa lei do acompanhamento, né, da mulher ter direito a um acompanhante ali na hora do parto, ela pode minimizar e trazer maior segurança para a mulher? Minimizar assim, os efeitos da violência obstétrica e trazer maior segurança? Com certeza, a Lei 11.108, que é uma lei de 2005, gente, nós estamos em 2024. Eu dei uma entrevista há uns 10 anos atrás sobre a importância da lei do acompanhante. E aí eu salientei exatamente isso, que a lei do acompanhante evitaria a prática de violência obstétrica. Então, é muito importante que essa lei seja efetivada. Toda gestante tem direito a um acompanhante da sua escolha, não necessariamente o seu companheiro, pode ser que seja sua mãe, sua irmã, sua amiga, e é ela quem está parindo naquele momento, é ela quem deve escolher o seu acompanhante da sua escolha. O fato do hospital não ter estrutura para receber esse acompanhante não é problema da gestante, isso é um problema do gestor público que precisa efetivar esse direito de alguma forma, né? Então, não é uma desculpa que deve ser aceitada. Inclusive, houve já vários casos de judicialização para que o acompanhante pudesse ingressar, mas o ideal seria que esse direito fosse garantido administrativamente, sem que fosse necessária qualquer tipo de discussão judicial a respeito disso. Sem dúvida nenhuma, isso evita e muito a prática da violência obstétrica. Outro aspecto, que vem sendo apontado pelos pesquisadores a respeito desse tema, são equipes multidisciplinares. Então, com a presença de parteiras, com a presença de doulas, com a presença de obstetrizes,
né? Infelizmente, assim, nós temos poucas formações de obstetrizes, né? Existe um curso na USP a respeito desse assunto, mas era algo que precisaria ser expandido, né? Não existe por que ter uma reserva de mercado para os médicos em relação a isso, desde que a formação seja feita de forma adequada, de forma correta, de forma complexa e aprofundada. Todos os profissionais integrantes de uma equipe multidisciplinar podem atuar de forma a fazer com que essa relação ela desenvolva com mais confiança, né? Então, falta uma relação de confiança entre médico e paciente. Não é à toa que isso aconteceu porque, de fato, abusos vêm acontecendo, porque, de fato, corpos de mulheres vêm sendo desrespeitados, e isso precisa ter um fim e ter um direcionamento correto em relação a essas questões. E de que fato, doutora Fabiana, a violência obstétrica, a gente pode falar que ela também, de certa forma, está ligada à prática do aborto? Por exemplo, em que circunstâncias a omissão de informação, o julgamento moral ou a recusa do atendimento profissional de saúde pode contribuir para a violação aos direitos das pacientes? Sabemos que, por exemplo, no estado de São Paulo, por vezes a gente tem dificuldades ou até impossibilidade do acesso ao aborto legal. Então, de que maneira que o aborto se relaciona com a violência obstétrica, né, e vice-versa? Sem dúvida nenhuma. Aqui eu vou me socorrer de uma cartilha do Ministério Público de Goiás, que ele diz o seguinte, que acontece violência obstétrica quando há recusa ou empecilho ao abortamento legal. Também ocorre quando há negativa de assistência às complicações decorrentes do abortamento, seja de qualquer natureza. A mulher em situação de abortamento ou pós-abortamento deve se garantir em qualquer circunstância o atendimento humanizado, livre de estigma e da exposição indevida. Eu participei de um painel junto com uma médica, a doutora Mariane Pinotti, e ela descreve o horror, porque ela trabalhou durante muito tempo no Hospital Pérola Baiton, de algumas pessoas que estavam ali acampadas para impedir que meninas de 10, 11 anos, vítimas de estupro de seus familiares, né, normalmente seus pais, padrastos, cunhados, tios, fizessem uso do aborto legal, chegando ao ponto de médico ter que entrar dentro do porta-malas do carro. Então, isso representa uma grave violação a direitos humanos de meninas e mulheres. A negação ao direito ao aborto legal, na minha opinião, ela viola os direitos fundamentais de meninas e mulheres. Ela pode ser considerada até mesmo uma tortura, um tratamento degradante. Então, nós temos que estabelecer alguns limites em relação à invasão de temas religiosos no Estado. Quando o Estado entra, a religião sai. O Código Penal e a legislação brasileira, desde 1940, há muitos anos, reconhece o direito ao aborto legal. O aborto legal é uma questão de saúde pública, e a negação desse direito ou o tratamento desumano em relação a isso, e essas coisas horríveis que a gente verificou, inclusive com a conivência de agentes públicos, até nos assusta muito, às vezes até profissionais, mulheres, porque o machismo, o sexismo, a discriminação não está só na cabeça dos homens, ele está na cabeça das mulheres também. Então, nós vimos profissionais do Poder Judiciário e do Ministério Público atuando de forma de violar direitos muito sérios de meninas. Então, nós vimos isso no Espírito Santo, nós vimos isso em Santa Catarina, isso é bastante preocupante, porque a Promotoria de Justiça, o Ministério Público, tem a obrigação, no mínimo, de cumprir a lei. E a lei fala que deve haver o aborto legal. Então, não é uma questão de convicção religiosa, se eu quero, se eu faço em mim, não faço em mim, é questão que existe a lei. No mínimo, cumpra a lei e respeite os tratados internacionais que o Brasil aderiu. Senão, a gente fica numa situação bastante complicada de você levar suas crenças pessoais para a sua atuação, prejudicando a vida das meninas. E eu falei isso até com uma mídia grande brasileira, eu falei, não são as meninas que estão se atrasando para chegar no hospital e chegam com mais de 22 semanas, é o Estado brasileiro que está atrasando em dar uma resposta para essas meninas que vão morrer
se elas não tiverem o acesso à saúde imediatamente. Então, não é uma questão de crença religiosa, não é uma questão sobre isso. A questão é sobre leis que precisam ser respeitadas. Nós não vamos compreender nem aceitar que sejam dados passos para trás. Eu acho que nós, mulheres, nós temos a obrigação de questionar, inclusive as nossas colegas e colegas mulheres também, que isso aconteceu em casos de atuação de colegas mulheres, o porquê que esses direitos estão sendo tão desrespeitados. Consigo nem fazer mais perguntas, porque eu quero muito que os julgados e comentados de hoje ele se encerre com essa sua fala, porque eu acho que isso repercute não só todo o tema que a senhora veio trazer aqui, mas eu acho assim que essas ponderações finais que a senhora fez, e principalmente dessa necessidade de que a gente deixe os nossos sentimentos pessoais de lado para que a gente possa efetivamente garantir a aplicação da lei. Eu acho que esse é o principal recado. E aí, assim, eu não me sinto nem mais confortável de trazer outras perguntas, porque a sua fala agora, eu acho assim, fechou esse podcast com chave de ouro, assim, sabe? E vai deixar uma reflexão no ar para as nossas colegas e para todos aqueles que estiverem ouvindo, dessa necessidade, porque eu acho que nesse ponto a gente tem até um retrocesso. Eu acho que por muito tempo a gente andou dissociado dos nossos interesses pessoais. Eu acho que a gente conseguia ter uma atuação muito pautada naquilo que era certo ou errado, do que estava previsto em lei, e eu percebo que nos últimos anos é que essa pauta das pessoas colocarem um pouco mais daquilo que elas pensam particularmente no exercício da função. Eu acho que o mundo deu uma mudada aí dos últimos anos para cá, virou muito uma polarização, e isso acabou sendo trazido inclusive para o exercício da nossa função, e direitos têm sido negados. E para mim a fala assim, que tem que ficar muito registrada é o fato de que as meninas não levam 20 semanas para procurar o Estado, né? É o Estado que tem se atrasado nesse socorro delas. Então, assim, eu queria agradecer muito, doutora Fabiana, o papo que a senhora teve aqui com a gente nos julgados e comentados. Ele é um tema, nem todo mundo está acostumado a refletir sobre ele, e muitas pessoas acham que ele se limita ao mero momento ali só do parto, quando não é. Né? A senhora narrou aqui hoje diversas situações que configuram, quanto isso também está relacionado com o aborto, o quanto as negras, né, sofrem mais ainda do que as mulheres brancas. Então, acho que assim, as ponderações que a senhora trouxe, eu acho que a maioria dos nossos ouvintes vai ter que ouvir esses julgados e comentários mais de uma vez, para poder refletir sobre tudo que a senhora trouxe aqui hoje. Então, eu quero assim, trazer um agradecimento muito especial, tá, por a senhora ter aceito trazer essa temática. Eu confesso que a gente tem trazido umas temáticas para os julgados e comentados, mas assim, um pouquinho polêmicas talvez, mas que precisam ser refletidas, né? E eu tenho visto assim, a aceitabilidade dos nossos ouvintes em relação a essa temática. Às vezes até não concordam, mas que pelo menos refletem sobre o tema. Eu acho que a gente tem conseguido alcançar esse objetivo. Então eu queria muito agradecer a senhora por ter vindo falar sobre um tema que ainda não é tão debatido quanto deveria ser. Então, muito obrigada. E eu já vou deixar o convite para daqui a um ano, porque eu quero saber o resultado desse TAC, tá? Para saber assim, o quanto a gente teve de modificação a esse respeito dentro desse hospital, por exemplo, que a senhora falou. E se nossos ouvintes tiverem mais casos onde eles consigam relatar mudanças também de posicionamento, seria legal eles começarem a compartilhar conosco, né? Porque assim, eu sou muito daquelas, assim, eu prefiro sempre ver o copo mais cheio do que vazio. Então eu gosto sempre de que as pessoas tragam para a gente notícias de que ainda que devagarzinho a gente tem conseguido certas alterações, né, no comportamento social como um todo. Então, meus sinceros agradecimentos, doutora Fabiana, seja sempre muito bem-vinda aqui nos Julgados e Comentados. Ficamos muito felizes em tê-la com a gente. Muito obrigada, Fernanda. Na verdade, o agradecimento é todo meu em conhecer você, o Gabriel, a equipe aqui do podcast, os ouvintes aqui do MP do Paraná. Para mim é uma honra estar aqui com vocês, sempre aprendendo, fazendo essa troca.
Quanto à questão da polêmica, vocês estão no caminho certo. Meu pai falou assim, a Fabiana, se não tiver polêmica, ela já nem sai de casa. Então, eu acho que o nosso então, Gabriela papel... acertou nesse convite. Acertou nesse formato do podcast. Nosso papel de transformador social e de fazer a nossa parte, eu acho que é bastante importante. Se a gente conseguir debater e causar uma provocação que seja, eu acho que o nosso papel já está cumprido aqui nesse podcast. Muito obrigada pelo convite, estou sempre à disposição. Então, a gente agradece mais uma vez. E você, nosso ouvinte, não esqueça de nos seguir no aplicativo de sua preferência e também em nossas redes sociais. Procure no Instagram por ESMP_PR ou acesse nosso perfil na descrição desse episódio. Nos envie ainda sugestões de temas, dúvidas ou comentários. Muito obrigada, gente, e até a próxima. Uma produção Ministério Público do Paraná.